A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 311º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os livros de Mateus, capítulo 27, versículos 32 a 66, livro de Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 47, livro de Lucas, capítulo 23, versículos 26 a 56, livro do apóstolo João, capítulo 19, versículos 17 a 42, e livro de Salmos, capítulo 22. A inspiração do dia, a crucificação. No livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 a 66, destaca o versículo 35. Havendo-o crucificado, os sofrimentos de Cristo, sétima fase. No Gólgota, põem a cruz no solo e deitam Jesus sobre ela. Estendem seus braços ao longo dos braços da cruz e pregam um cravo de ferro quadrado e pesado, que atravessava sua mão, ou punho. Primeiro a mão direita e em seguida a mão esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir estende seus pés, e os cravos na cruz, com cravos maiores do que a das mãos. No versículo 39 destaco, blasfemavam dele. O sofrimento de Cristo, oitava fase. Agora, Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grande cãibra nos músculos e rasga-se a pele nas suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito causada pela pressão dos fluidos no coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. No versículo 46 destaco: por que me desamparaste? Os sofrimentos de Cristo, nona fase. Esse brado de Cristo assinala o ponto culminante dos sofrimentos pelo mundo perdido. Seu brado, em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza e angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dá em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado pela humanidade inteira. Ele morre abandonado para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante seu sofrimento, Cristo redime a raça humana. No versículo 50 destaca Jesus clamando outra vez. Os sofrimentos de Cristo, décima fase. Cristo profere suas últimas palavras, bradando alto: está consumado. Este brado significa o fim dos seus sofrimentos e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isso, ele faz uma oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No versículo 51 destaco: o véu se rasgou. O véu do templo rasgado mostra que o caminho para a presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o santo dos santos, isto é, a presença de Deus, para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. No versículo 52 destaco: santos foram ressuscitados. O significado deste evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo garantem a nossa ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte.
Em Lucas, capítulo 23, dos versículos 26 a 56, destaca o versículo 31, madeiro verde seco. Se Jesus, inocente, sofre semelhante condenação, qual não será a da tão culposa Jerusalém? No versículo 33 destaca o lugar chamado a caveira. Jesus foi crucificado num local fora da cidade, porque o local era chamado a caveira. É assunto discutido até hoje. O termo grego para caveira corresponde em latim calvário, como está na versão bíblica em latim. No versículo 33 destaco o crucificaram. A crucificação e a morte de Jesus são a essência e o fundamento do plano divino da redenção. Jesus, que nunca pecou, morreu em lugar da humanidade pecadora. Mediante sua crucificação, foi paga a penalidade dos nossos pecados, e a obra de Satanás foi desfeita. Agora todos podem voltar-se para Deus, com arrependimento e fé em Cristo, e receber o perdão, a salvação do pecado e da vida eterna. No versículo 34 destaco: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Provavelmente esta declaração de Cristo é a primeira das suas 7 últimas palavras na cruz. As 7 palavras ou frases foram pronunciadas na seguinte ordem. Primeiro, entre 9 horas ao meio-dia. Ponto número 1, a palavra do perdão. Pai, perdoa-lhes. Ponto número 2, a palavra da salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Ponto número 3, a palavra do amor. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí tua mãe. Segundo, às 3 horas de treva. Do meio-dia às 15 horas, nenhuma palavra registrada. Terceiro, cerca das 15 horas. Ponto número 1, a palavra do sofrimento espiritual. Deus meu, por que me desamparastes? Ponto número 2, a palavra do sofrimento físico. Tenho sede. Ponto número 3, a palavra do triunfo. Está consumado. Ponto número 4, a palavra da entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No versículo 35 destaco: e o povo estava olhando. Uma das provas mais seguras da depravação do coração humano é o homem sentir prazer na violência, sangue derramado e morte. Primeiro, era o que acontecia nas arenas romanas e gregas, onde os espectadores sentiam prazer em ver os homens lutarem e morrerem. Por isso que também aconteceu com os espectadores, que passavam e olhavam vendo Cristo morrer de maneira horrível. O mesmo aconteceu nas perseguições aos fiéis. Segundo, vemos esse fato repetido em nossa sociedade moderna, onde milhões de adultos e crianças comprazem-se e divertem-se no vídeo, no cinema, nas revistas e noutros meios de entretenimento, olhando a morte, a violência, o sangue e o sofrimento humano, quando os homens matam uns aos outros. Terceiro, Jesus morreu para mudar essa situação, trazendo o amor e a solicitude. Ele quer que vejamos com compaixão os terríveis efeitos provocados pelo pecado e que ouçamos os gemidos da humanidade sofredora. Quarto, pesa sobre os pais a responsabilidade e o dever de se protegerem e as suas famílias das investidas e influências desses meios maléficos de passatempo no lar e fora dele, que leva o ser humano à insensibilidade ante a dor e a tragédia humana. No versículo 43 destaca o paraíso. O termo paraíso é usado para designar o céu ou a presença de Deus, que céu e paraíso são palavras referentes ao mesmo lugar. A palavra de Jesus aqui mostram com clareza que, imediatamente após a morte, os salvos passam a estar com Jesus no céu. No versículo 46, destaca o Pai nas tuas mãos. Jesus entregou voluntariamente a sua vida à morte. Noutras palavras, a morte não tinha poder de tirar sua vida. Naquele momento, ele voltou em espírito para o seu Pai no céu.
Em João, capítulo 19, versículos 17 a 42, destaca o versículo 26. Mulher, eis aí o teu filho. Até mesmo na agonia da sua morte, Jesus é solícito pelo bem-estar da sua mãe. Indica o discipulado a quem ele amava, certamente João, para cuidar dela. Assistir os familiares necessitados é uma responsabilidade do crente enquanto viver. Aqui está a ênfase da responsabilidade dos filhos para com os pais. No versículo 29, destaca o vinagre. O termo grego traduzido por vinagre é oxo, que quer dizer vinho azedo. Nossa palavra vinagre vem do francês vin e aigre, azedo. Vin é vinho e aigre, azedo. Isto é, vinho azedo. O vinagre vem do álcool pela formação de ácido acético. Jesus, ao tomar vinagre, cumpriu a profecia do livro de Salmos, capítulo 69, versículo 21. Na minha sede me deram a beber vinagre. No versículo 30 destaca o está consumado. O sofrimento e a agonia de Jesus ao prover a redenção da humanidade caída chegará ao fim e a sua obra de redenção fora consumada. Ele suportar o castigo dos nossos pecados e abrir o caminho da salvação para todos. No versículo 41, destaco um sepulcro novo. O sepulcro tinha sido lavrado na rocha maciça. É provável que seu tamanho fosse suficiente para uma pessoa entrar nele, sendo, porém, baixa a sua entrada. Depois de colocar o corpo de Jesus no túmulo, José rolou uma grande pedra para fechar a entrada. E por fim, o livro de Salmos, capítulo 22. Destaco do versículo 1 a 31, Deus meu. Este salmo, um dos mais citados no Novo Testamento, é chamado o Salmo da Cruz, porque retrata com exatidão o cruel sofrimento de Cristo na cruz. Note pelo menos dois fatos a respeito deste salmo. Primeiro, é um brado de dor e aflição de um crente que continua sob provação e sofrimento. Neste sentido, todos os crentes sob sofrimento podem identificar-se com o conteúdo desta oração. Segundo, as palavras do Salmo descrevem um acontecimento que em muito ultrapassa os limites humanos comuns. Inspirado pelo Espírito Santo, o salmista prediz o sofrimento de Jesus Cristo durante sua crucificação e prenuncia sua imediata vindicação 3 dias depois. No versículo 1 destaco: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus deu esse brado angustiante na cruz, ao se afastar dele a presença proveniente e protetora do seu Pai Celestial. Ele foi desamparado por Deus porque estava sofrendo na cruz no lugar do pecador, fazendo-se maldição por nossa causa. Ao citar este vínculo, Jesus também estava declarando que este salmo inteiro é uma descrição dele mesmo. No versículo 2 destaco: clamo, e tu não me ouves. O crente, assim como o próprio Jesus, podem às vezes se sentir abandonado por Deus. Quando isso ocorrer, mantenha-se firme na fé em Deus e na sua bondade, e continue orando e confiando nele. No versículo 7 destaco: meneiam a cabeça. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 39, diz: onde está dito: e os que passavam blasfemavam dele, de Cristo, meneando a cabeça. Até os gestos usados pelos inimigos de Jesus foram preditos no Antigo Testamento. No versículo 8 destaco: confiou no Senhor. Este versículo relata as palavras exatas que os inimigos do Senhor lhe dirigiram enquanto precisavam da sua crucificação. Dos versículos 11 a 17 destacam: não há quem ajude. Estes versículos descrevem o sentimento de desamparo do Senhor quando da brutalidade do açoitamento e da crucificação. No versículo 16 destaco: transpassaram-me as mãos e os pés.
Aqui temos outra referência profética à crucificação de Jesus. No versículo 18 destaco: repartem entre si as minhas vestes. Os soldados romanos fizeram exatamente conforme a predição deste versículo, um admirável cumprimento da profecia. No versículo 22 e último, aos meus irmãos. Em Hebreus 12, versículos 11 e 12, associa este versículo a Jesus Cristo. Ele assinala o triunfo da cruz. Jesus agora é o Redentor exaltado que reúne a si os seus irmãos, isto é, os redimidos que nele creem e aceitam a sua morte para salvá-los. E fica no meio deles para louvor de Deus. Sua morte resulta em socorro dos aflitos, na vida eterna, na pregação do Evangelho e no seu domínio sobre todas as nações e na sua suprema exaltação. E a glória. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.